Graça e paz, amada igreja. Podem sentar, por favor. Quero convidar os irmãos, nós vamos ler alguns versículos, a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6. Vou começar lendo uma porção aqui da Escritura. Eu vou ter que tirar aqui, peço licença para os irmãos. Estou suando muito. 1 Timóteo capítulo 6. Não precisa ficar tão... Tá bom, sim, obrigado. Nós vamos ler a partir do versículo 3, a Escritura. Nós vamos ler alguns textos rapidamente. A palavra de Deus diz assim: se alguém ensina, 1 Timóteo 6, 3, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras, de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, dos quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. 5. Perversas contendas, de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Apartai-vos dos tais. Mas é grande o ganho, é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem homens na perdição e ruína. 10 e último, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. 2 Timóteo, logo em seguida, capítulo 1, versículo do 7 ao 13, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou a uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva, 13, 14 são os dois últimos. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 4:2, muito conhecido de nós, que pregues a palavra
a palavra instes, a tempo e fora de tempo, né? Oportuno ou inoportuno, esse é o sentido, né? Corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e paciência, né? A doutrina. Porque virá tempo, eu vou ler o texto também, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, né? Ele vai pedir para ele ser sóbrio, né? E para cumprir o ministério, né? De um evangelista. Tito, nós vamos ler capítulo 1, do 9 ao 13. Quando eu vim aqui a primeira vez, antes eu tinha ido na casa do Gilmar e da Bia, tinha ido também na casa do Gaúcho, nos cultos que eu participei, né? Foi da casa do Gaúcho e do Gilmar e da Bia, do Gaúcho da Silva e do Gilmar e da Bia. Mas quando a primeira vez que eu entrei aqui, me chamou a atenção, esse versículo estava na parede. Eu creio que era esse versículo aqui. Era Tito 1:9, né? Tava que nem aquele banner ali, ó. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, né? Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, ali entre os judeus, né, e os gentios naquela época, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornaram casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância, né? Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Ou seja, eram estéreis, não frutificavam, né? Não, eram egoístas, né? Ambiciosos, mas não tinham nada, né? Nem geravam, nem produziam vida, né? Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos, para que sejam saudáveis na fé, né? E por último, Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Eu li esses textos aqui, irmãos, para vocês, né, para nós, a título de introdução, assim, percebermos que essa questão da lente, da interpretação, do entendimento, ela é mais antiga, ela é exatamente do tempo, né, em que a própria Escritura ela estava se definindo ali. O próprio Deus estava dando definição da Escritura, que o apóstolo Paulo ele já está aqui lembrando a Escritura que ele já tinha acesso, né, e fazendo o comparativo, né, com a própria palavra. O apóstolo Pedro, ele vai usar um termo, até eu não separei esse texto, mas eu lembro que Pedro vai dizer que Paulo, ele ensinava coisas difíceis, né? Daqui a pouco o Michael me ajuda ali, não estou lembrado exatamente onde está essa... Mas é interessante que ele fala das Escrituras. Então, os apóstolos faziam uso do quê? De toda a Escritura, de toda a palavra. Não era só uma palavra de tempo corrente. Vamos ler esse texto juntos ali, por favor, Marina. Obrigado, Michael. Ó, o pastor Michael lembrou aqui, ó. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, né? Eles torcem a Escritura, né? Igualmente as outras Escrituras. Então aqui ele está fazendo exatamente esse uso, né, do que eles tinham acesso, Paulo e ele está falando das Escrituras. Eles já tinham, no caso, né, as Escrituras para a sua própria perdição. Mas quem? Os que estavam torcendo a Escritura, né? Estavam abandonando a fé, abandonando a sã doutrina, abandonando a Escritura como um todo, né? Então, esses versículos que a gente lê hoje
são ou não advertências atuais para nós, igreja, irmãos? Sim ou não? Quem concorda? Amém, pastor? São versículos que realmente eles têm um cunho meio pesado, no aspecto assim que são advertências seríssimas, né? Mas eles são advertências para nosso bem. O último versículo que eu li fala de o penúltimo fala de uma saúde, até, né? E nós temos tratado aqui, né, de marcas bíblicas de uma igreja saudável. Por Mark Dever, né, que é um pano de fundo que a gente tem usado. Então nós vamos entrar já, pode, por favor, Marina, entrar na teologia bíblica. Hoje eu trouxe como indicação, aqui, Gaúcho, ó, isso aqui é um curso de teologia, completo, básico, e muito bom. Depois o pastor Michael pode falar também da editora Vida, né, na Vida Nova. Com certeza tem que conferir algumas coisas, algumas questões, não é inerrante, não é infalível, não tem autoridade das Escrituras, tá? Que é teologia, é apenas teologia, mas é importante, tá? Então eu trouxe hoje para vocês um curso inteiro de teologia, que é o curso que eu fiz e tal, que a gente tem. Quem sabe uma hora a gente pode usar ele também para algum propósito, né? Mas é um investimento. Como eu tenho falado para os irmãos, né? Tem uma biblioteca, invistam em bons comentários, boas bíblias de estudo, né? Não são todas, né, que a gente pode, para isso tem nosso pastor que pode nos direcionar, nos dar bons conselhos, os mais velhos também, a gente está aqui à disposição. Bons comentários, vale a pena, irmãos. Quem se importa, quem se interessa, investe, tá? Então, teologia bíblica, por favor, Marina. Pode passar. Então, até agora a gente já viu pregação expositiva. Nós estamos concluindo hoje, com certeza, a teologia bíblica. Semana que vem o pastor Michael vai entrar na doutrina da preservação das Escrituras. Vai ser muito bom, preciosíssimo, né? E também na questão das traduções, métodos, né, de traduções, como importante, né? Nós já lemos esse texto algumas vezes, hoje não se faz necessário. Mas a gente vai furar a filinha aqui, a gente está seguindo como um pano de fundo aqui, mas a gente vai furar a fila, né? Vamos botar o pastor Michael com um assunto para ir, digamos assim, uma progressividade do assunto, né? Pode passar, Marina, por favor. Tá? Teologia bíblica em toda a Escritura é o nosso desafio. O pastor Michael fez uma introdução nessa verdade bíblica aqui saudável, sobre esse aspecto, né, que em toda a Escritura nós enxergamos tanto o Evangelho quanto a graça salvadora, a lei de Deus, ela perdura, né? Enxergamos os salvos, os irmãos de todos os tempos, a igreja. A igreja não começou em Atos 1, irmãos. Amém? Trago aqui uma revelação, né? Para alguns, né? Não começou em Atos 1. A igreja começou quando Deus fez aquela promessa, né, maravilhosa, que enviaria a semente, né, o filho da mulher, o Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Ali começa a igreja. Começa em Cristo, na pessoa dele, na promessa sobre ele. Então, aí que o pastor Michael tem aquela fala que volta e meia ele diz, né? Os salvos de todos os tempos, os irmãos de todos os tempos, que a gente já se acostumou a ouvir, é nesse sentido. Então, não começou ali, né, no século I, II, isso não é verdade. Pode passar, mas isso aqui já é conhecido dos irmãos. Nossos objetivos hoje é a partir daqui. O Deus da Bíblia é um Deus santo, o Deus da Bíblia é um Deus fiel, o Deus da Bíblia é um Deus amoroso, o Deus da Bíblia é um Deus soberano. Eu vou fazer uma introdução um pouquinho antes, que é um assunto que eu tinha comentado que eu ia trazer para os irmãos, ainda sobre a questão de interpretação, de hermenêutica, de exegese, a questão quando um pregador ele é alegórico. E eu vou trazer um aqui que o Michael ama de paixão, não estou brincando, o Michael não gosta dele, que é o Orígenes. Vou trazer um exemplo de Orígenes, depois você pergunta para o Michael por que ele não gosta. Eu acho que ele vai acabar falando, considerado um dos pais da igreja, só que não, né? Não para a igreja bíblica, né?
Bom, entramos aqui. Eu puxei aqui antes uma questão que eu tinha comentado com os irmãos da importância de estudar a teologia, da importância de se dedicar, de se esforçar ao estudo das Escrituras. Talvez tu não vai ser um pregador, né, uma pregadora que vai ser um conferencista, que vai ter esse ministério, digamos assim, vai pregar no mundo todo, mas tu vai pregar assim como Jesus, como os apóstolos, como o teu pastor, como os irmãos que tu conhece, tu vai pregar pelo menos para uma pessoa, sim ou não? Talvez, irmãos, o sermão mais importante que a gente possa ver na Escritura do próprio Senhor Jesus foi para uma pessoa. Não era 10, não era 100, não era 1000, não era 10.000, não era multidão. Mas isso é uma conjectura minha, mas às vezes tu vai ter um sermão tão precioso que Deus vai te dar para uma pessoa só, que é maravilhoso, irmãos. Isso é pregação. Só que essa pregação tem uma lente. Ela não pode ser feita de qualquer forma. Pregar expositivamente é suficiente? Nós já temos a resposta. Não. É necessário também ter... a pregação expositiva precisa ser bíblica. O conteúdo precisa ser a Escritura, a autoridade precisa ser a Escritura, a pregação precisa ter essa autoridade que não vem dela. O compromisso de Deus é com a sua palavra e não com o pregador, nesse aspecto. Porque ele disse, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito pela qual ela foi lançada por mim. Então, nesse sentido, Deus tem um compromisso com a sua palavra. Então, aqui, orare et labutare é uma expressão cunhada de João Calvino, que vocês já ouviram, um teólogo impressionante, brilhante, mas errante, falível, né? E essa expressão ela tem muito sentido no que eu vinha falando para vocês. Por quê? Porque nós precisamos orar e precisamos estudar. Esse é o sentido dessa expressão. Precisamos trabalhar em prol do Evangelho, amém? Precisamos nos dedicar ao conhecimento das Escrituras, conhecer ao Senhor, prosseguir em conhecê-lo para fazê-lo conhecido. Esse é o sentido do conhecimento. Ele não é vão. Não é simplesmente para a gente se estribar no nosso próprio entendimento ou no mero conhecimento humano, mas no conhecimento divino, no conhecimento das Escrituras, que é diferente do conhecimento que nós temos falado aqui. Quando a gente fala teologia, nós estamos falando sobre o estudo de Deus, sobre as coisas de Deus, seus atributos, seu caráter. Mas e se nós viéssemos falar aqui sobre astrologia, filosofia, psicologia, ecologia? São semelhantes. São estudos dos astros, da filosofia, da psicologia, né, da natureza. E tem outras logias aí. Mas a teologia ela se difere porque o conteúdo da teologia é divino. Nesse aspecto é a palavra de Deus, a teologia bíblica. Os muçulmanos, os adventistas, que são seitas, testemunhas de Jeová, os católicos, que são tudo seitas para perdição, seitas malignas, eles têm ou não a sua teologia? Tem. O mundo não tem uma teologia aí, que é o ecumenismo? Tem também, né? Nós temos uma teologia bíblica, que nós consideramos, né, o que esses homens consideraram que foram usados por Deus para abrir um caminho, para desbravar algo sério, algo que faz sentido, uma boa lente, uma boa interpretação, mas ela ainda assim é errante, ela não tem uma autoridade sobre a Escritura. O pastor Michael explicou no início dessa ministração da teologia bíblica que a teologia não tem domínio, né? Ela não pode limitar a Escritura. Quem lembra disso? Ele diz que a Escritura, nisso, ela tem autonomia, ela tem autoridade. E tem. Não pode já chegar, né? Tipo assim, não, a Escritura, ela aborda profundamente, amplamente tudo que Deus quer falar. Com autoridade. Então, não precisa necessariamente de uma teologia sistemática, né? Que a gente falou. Calvinismo, arminianismo, pentecostalismo,
teologia reformada, não é esse o aspecto, irmãos. O aspecto que a teologia bíblica, nossa intenção é entendermos que nós precisamos tanto esmerar no estudo, no conhecimento de Deus, quanto também na oração. Parece um elemento novo até aqui, mas orare e labutare, ou seja, a oração. Sabe que Spurgeon, dizem que naquela catedral que ele pregava ali para 5, 6 mil pessoas, embaixo do púlpito tinha uma sala secreta de oração, né? Eu já ouvi mais de uma vez essa história. E se ele estava aqui pregando, ele via que estava meio, assim, a igreja estava meio travada, assim, ele fazia assim, ó. E aí, lá embaixo começavam os irmãos a orarem, assim, os intercessores. Né? É uma prática deles lá, não que, embora sempre intercedam pelo pastor Michael aqui, expondo as escrituras no domingo. Isso é uma prática saudável. Sempre intercedam pelo pregador. Sempre orem pelo pregador, antes, durante e depois, porque ele é alvo do inimigo também, tá? E ore pelos ouvintes também, como foi orado aqui hoje, né? Então, assim, o Spurgeon, ele tinha uns sinais que ele fazia e os irmãos começavam a orar, os intercessores, enquanto ele pregava. E diz que ele via mudanças no culto, ele via mudanças nas pessoas, porque ele via que a oração tinha aumentado, o fervor tinha aumentado, né? Então, a questão do horário, do horário e labutare, ex labutare, é a questão que Lutero, ele vai dar um exemplo assim. Eu estou mesclando aqui, eu não vou ler todo esse texto, tá? Lutero, ele disse assim, ó. Imagine um barco com 2 remos. O remo da oração, tá? Isso que eu estou falando está aqui, ó. E o remo, né, do estudo, da escritura, né? Com um só desses remos, navega-se em círculo. Se tu está num barco, quem é que já remou aqui em barco, caiaque? Isso aqui é a mais pura verdade, irmãos. É que nem perguntaram uma vez, eu não lembro para quem, né? O que é mais importante para um passarinho? Asa direita ou esquerda? Né? Nesse caso, a oração e a escritura, a oração e a palavra, elas andam juntas. Elas são como os 2 ouvidos, como as 2 asas, como os 2 remos, né? É nesse sentido. Porque navega-se em círculo, perde-se o rumo e corre o risco de não chegar a lugar nenhum, né? O risco de chegar a lugar nenhum, ou de não chegar, né? E aí a gente vai lembrar também que a questão do fervor, né? Que John Wesley falou, ponha fogo no seu sermão ou ponha seu sermão no fogo. John Wesley, né? E também o Martin Lloyd Jones, essa que eu já tinha citado num outro momento, né? O que é pregação? É a lógica pegando fogo, é quando os irmãos estão assim, maravilhados com aquilo que estão ouvindo, está sendo iluminados os olhos do entendimento dos irmãos, ao seu coração, ao seu entendimento pelo próprio Espírito Santo. Isso é a obra do Espírito Santo. Incendiar. Tem uma expressão aí atual que é fazer queimar, né? Os jovens, nossos jovens. Tá bom, eu não vejo problema, desde que não seja no inferno, né? Pelo pecado e desobediência, tudo certo. Seja pelo fervor, aí sim, estamos juntos, né? Senão não. Né? Então a lógica pegando fogo, a teologia em chamas, o entendimento, a interpretação, é nesse aspecto. E nós aqui consideramos o que? A teologia bíblica, nesse caso. Né? E o raciocínio eloquente, porque a gente, irmãos, esse negócio que a gente não precisa estudar a palavra, que o Espírito Santo, isso é uma fala muito desonesta, assim. É o pregador que ele tem, intelectualmente ele é preguiçoso, ele não estuda a Escritura, ele realmente acredita que quando ele chegar aqui na frente, o Espírito Santo vai dizer para ele o que ele tem que falar. Irmãos, o Espírito Santo é justo, amém? Ele vai fazer esse pregador lembrar aquilo que ele contém de fato, aquilo que ele estudou, aquilo que ele buscou. Por isso que o termo é, vos farei lembrar. Lembrar o quê? O que tu já tem. Sim ou não? Ou estou divagando aí? Vocês entendem que a minha lógica aqui nesse sentido é essa, é o que tu já contém, irmãos. É o que tu, se habita abundantemente, ricamente a Escritura em ti.
É isso que o Espírito Santo vai usar em ti. É o poder do Evangelho na pregação para a salvação de quem ouvir. Vai gerar fé, vai conduzir a pessoa com fé ao arrependimento, à obediência, e a pessoa vai ser salva pelo poder do Evangelho em Cristo Jesus, né? Então, o método alegórico, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Então, assim, ó, toda pessoa que ela atende, aqui ele vai fazer o seguinte, ó, então, orar, porque a Bíblia é divina, e labutar, porque ela é humana. Isso aqui é muito coerente. Porque ela também foi escrita por homens, num código, numa linguagem humana. A gente não pode desconsiderar, por exemplo, irmãos, que tem um texto aqui, digamos que ele é uma poesia. O gênero literário dele é uma poesia. Ele continua sendo escritura, mas não necessariamente eu vou ler igual uma epístola. E eu vou interpretar gramaticalmente, historicamente, ele igual ao que eu entenderia o apóstolo Paulo tratando uma situação de pecado de alguém. Porque nesse sentido tem que entender o que o autor está querendo, naquele contexto, o que Deus falou com ele lá. Por que Deus falou com ele lá daquela forma? Isso é o que? Exegese, hermenêutica, para nós não cometer a exegese, que a gente já falou numa outra oportunidade. Que é quando tu abandona assim, a centralidade do que o texto historicamente está dizendo. Isso é uma coisa que talvez vai ser importante o pastor Michael talvez entrar com mais, né, a interpretação gramática histórica, né, da Bíblia, né, literal. É um aspecto interessante esse, da gente entender, porque tem gêneros literários, a gente não lê a Bíblia assim, de Gênesis e Apocalipse da mesma forma, com a mesma lente simplesmente. A gente lê com fé, a gente lê com humildade, a gente lê ali, abrindo a Bíblia, eu sou a pessoa mais pecadora que eu conheço e eu preciso de salvação. Isso sim, isso não muda. Mas a gente não, que nem os neopentecostais, parece que o Espírito Santo vem, rouba a consciência da pessoa, a pessoa vira uma ameba, aí ela lê um negócio assim, e dali saem as heresias, saem as novas doutrinas. Não é assim que a gente lê a Bíblia. Não é sem consciência, não é sem pensar, não é sem aplicar uma gramática. Claro que não, irmãos. Aplica-se ou não uma gramática contrária na Bíblia? Claro que aplica. Tu não pode desconsiderar os verbos, os adjetivos, os imperativos. Irmãos, vou te dar um exemplo para vocês. Porque os irmãos, de forma geral, da igreja, tá, das igrejas, eles não leem Mateus 28, a grande comissão, o mandamento da ressurreição de Cristo, de forma literal e de forma histórica, pelo que aconteceu ali, os fatos que aconteceram, pela autoridade que Jesus estava naquele momento ali, que ele disse, olha, eu tive no céu com o Pai, e ele me deu poder, ele me deu autoridade, e é nessa autoridade que eu estou dizendo, agora vocês vão, façam discípulos, né, façam discípulos, batizem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem o que eu ordenei, e eu vou estar com vocês. Isso é um imperativo. Por causa da falta desse entendimento, tem muitas igrejas que acabam não entendendo que aquilo ali é uma ordem direta. Entendem aquilo como se fosse uma opção, pastor. Entendem aquilo como se fosse uma coisa assim, não, isso aqui está acontecendo naquela época, mas nós aqui, a gente é do social. Falei social só porque me veio agora na cabeça. Ou a gente é de jovens. Nós somos uma igreja de jovens. Nosso negócio aqui é como é que é? O nosso nicho, já tem essa palavra, né? Nos púlpitos, né? São jovens. Isso não é a verdade do Evangelho, irmãos. Pela falta de entendimento dos imperativos, não há obediência. Quando a pessoa não lê a Bíblia honestamente, aplicando até uma gramática simples, o Espírito Santo pode ou não pode falar contigo, tu aplicando uma gramática? Claro que ele pode, gente. Um verbo, conjuga um verbo. Pega um texto, um capítulo todo e começa a conjugar os verbos. Façam esse exercício. Peguem todos os verbos, conjuguem isso para vocês verem se o Espírito Santo não fala com vocês. Isso é honesto. Desonesto é quando tu desconsidera a estrutura do texto, a história do texto. Tu não procura saber o que Deus falou, por que Deus falou, para quem Deus falou. Tu não faz uma exegese, não faz uma hermenêutica. Então tu vai pregar o quê?
vai usar o quê? Um método alegórico. A gente já tem falado aqui batido. Que é, né, esse pregador que ele é inventivo, ele é criativo, ele é habilidoso para contar a história, a anedota. E ele é mais dado aos mitos, a certos ritos, né? Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo. Pode passar, Marina, por favor. Aqui, ó. Olha só esse exemplo aqui de Orígenes, irmãos. Eu vou dar um exemplo de uma alegoria, desse método alegórico de pregação, desse herege, posso falar assim, né? Desse herege chamado Orígenes, que é lá do primeiro século, ele é muito conhecido, viu? Cuidado, até se vocês pegarem alguma literatura dele, tenham cuidado, consultem sempre o pastor, tudo. Sobre a palavra do bom samaritano, tá? Essa é muito conhecida até, né? Ela é atribuída a Orígenes, que é o tal, né? Olha só, que era um grande alegorista da época, né? Pode ser também até o criador, talvez ou não, né? Do próprio método, a gente não sabe ainda, né? Olha só, palavra do bom samaritano. O judeu desce de Jerusalém para Samaria, é Adão. Então, o judeu que desce de Jerusalém para Samaria, esse é Adão. Isso aqui eu não creio nisso, tá, irmãos? Eu estou falando da alegoria. Não digam amém. Ele não é Adão, tá, gente? Isso aí é o Orígenes lá, que ele, alegoricamente, da cabeça dele, inventivamente, ele crê nisso. E tem pastores assim, pregadores assim. Então, Samaria é Adão. Ele é assaltado, né? É a queda. O assalto é a queda. Vocês estão entendendo? Eu estou dando um exemplo aqui, não sei se eu estou conseguindo, de uma pregação alegórica. O assalto é a queda, tá? Passa o sacerdote, né, e o levita, é a lei e os sacrifícios, entendeu? Que não podem ajudar o homem. Lógico, tem algumas coisas aqui que ele está usando, né, não necessariamente estão erradas, mas é uma alegoria pura, tá? Não podem ajudar o homem. Passa o bom samaritano, que é Jesus, né, para ele, né? Desculpe a minha... Põe o vinho nas feridas dele, né, que é o sangue pelos nossos pecados. Levanta ele, que é o novo nascimento, né? Põe em cima do jumento, que é o evangelista. Perdão, irmão. O jumento que seria o evangelista. Irmão, isso aqui não fui eu que escrevi, tá? Eu estou dando como exemplo algo que já está relatado desde os primeiros séculos. Já tinha alegorista lá. Leva o homem até a estalagem, que é a igreja, e lá chega para o estaleiro, que é o pastor, estaleiro, dá 2 moedas para, né, para ele, que é o batente, né, da Santa Ceia, né? Perdão, aqui é o batismo da Santa Ceia. Eu não corrigi foi aqui a ortografia, né? Né? E diz que cuida dele até que eu volte, que seria a segunda vinda, tá? Isso aqui, irmãos, é uma pregação alegórica. Que olha que ginástica, irmãos, que força, forçou o texto não diz isso, não fala sobre isso. A gente pode ter, até não vou falar, para nós ali de Lucas 10, não vou entrar nesse aspecto agora, é do 25 ao 37, é um texto muito conhecido da igreja. A gente poderia ter umas definições muito simples do texto, por exemplo, assim, para o ladrão, né, que vai ali, que rouba, que agride o outro, né, o conceito que ele tem de vida é o seguinte, o que é dos outros é meu e eu pego. O bom samaritano, ele não tem nada e ainda até o que ele tem estão tirando dele, mas, aliás, a pessoa que foi assaltada e foi agredida, mas o bom samaritano, ele diz assim, o que é meu pode ser teu. Né? E até o que eu não tenho, ainda quando eu tiver, vai ser teu também. Então, mostra a diferença entre dois. Tem muitas coisas, muitas aplicações de um texto assim. Fora o contexto histórico, né, que eu nem estou entrando aqui. A questão do samaritano, que era mal visto, né, pelos judeus. Né, eles tinham uma implicância, tinha uma rivalidade muito grande. E nós não vamos entrar aqui, tem a questão religiosa ali, que é o levita, né, o sacerdote, tem todo um contexto ali, mas
Alegoricamente, isso aqui, irmãos, é complicado. Agora, isso existe ou não existe? Hoje em dia, tu vê esse tipo de pregação? Vê. Vocês estão entendendo por que é importante tu conhecer teologia? Isso não é uma opinião nossa aqui. A gente não quer que vocês pensem assim, o que eles estão querendo que a gente vire teólogo? Vocês já são, gente. Se vocês conseguem dar uma resposta para alguém de quem é Deus, vocês já são. Todo cristão é um teólogo, em potencial. Ainda mais alguém que ama, que maneja bem, que conhece, que vive e pratica, e estuda a palavra de Deus. Não tenham medo disso. A gente deveria estranhar se alguém quisesse ser aqui um filósofo, que fosse estudar filosofia. Mas o irmão disse, vou estudar teologia. Para que estudar teologia? Jesus não mandou estudar teologia. Vê a diferença? A gente tem que ter cuidado com isso, que a gente vem apoiar os irmãos. Né? Porque a Bia me contou que a Aline, né, quer estudar teologia. Fiquei bem feliz. Isso mesmo, tem que estudar, irmãos. Tem que buscar conhecimento de Deus. Isso mal não vai fazer. A Aline também não é uma menina na fé, uma mulher já madura, não tem que se preocupar. Ela sabe bem. Onde ela for, Deus vai guardar ela também, porque ela tem a Escritura. Na Escritura ela está segura. Amém? Pode passar, Marina. Então, eu queria dar esse exemplo para vocês, né? É uma interpretação totalmente alegórica do texto, porque não é isso que a parábola do bom samaritano está querendo dizer, né? Isso é uma alegoria, então, a alegoria é fácil se você for criativo, né? Você não estudar a Bíblia, basta ser criativo. Então, tu vem aqui e tu faz uma performance, dá um show aqui, só que não é nada do que Deus falou, então não é justo com a igreja, não é justo com os ouvintes, não é justo com Deus, é complicado. Eu não vou entrar nesse contexto, eu quero já entrar já no assunto. Pode passar, Marina. Pode passar de novo. Aí, nós vamos entrar agora no assunto que a gente parou. Nós falamos no último encontro sobre Deus ser o Deus da criação, né? Deus que tudo cria, né? Criador. E agora nós vamos falar sobre um Deus que é santo. O Deus da Bíblia é um Deus santo. Eu queria começar lendo aqui. Tá ali já. Tinha me esquecido. Isaías 57:15. Nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus santo. Porque assim diz o alto e o sublime, né? Que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aleluia! Glória a Deus. A santificação, em outras coisas, irmãos, é quando Deus nos separa para Ele, desse mundo que é imundo, esse mundo que é impuro. Isso é o sentido. Mas jamais para que nós, santos de Deus, santificados por Cristo, jamais para que a gente bata no peito, como um santarrão, né? Ou uma santarrona, achando que nós somos melhores que alguém. Não é esse o sentido. Porque o corpo de Cristo é santo, convém que para mim estar nessa comunhão, congregando, me relacionando com os irmãos, eu seja santo. É por isso. Porque o nosso Deus é santo. Como é que um Deus santo pode se relacionar com pecadores? Só por meio do seu Filho, de Cristo Jesus, o Salvador. O remidor, o resgatador, o redentor, justificador. Só pelo seu sangue, né? Nós podemos, conversava aí o pastor Michael esses dias, podemos chegar confiadamente, né? Diante do trono da graça, com confiança, irmãos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Não tem outro meio, irmãos. Cristo é o caminho, continua sendo. Ele disse, está dito. Então, nesse sentido, um Deus santo, ele só pode se relacionar
com homens pecadores, a humanidade, né? No caso, a sua igreja, porque foi santificada pelo sangue, pela palavra, pelo próprio Cristo. Sem a qual o Espírito Santo, né, regenerando, aplicando ali o novo nascimento, ele tem essa função primaz, né, de santificar o homem pela Escritura, lavar o homem. É nesse sentido que nós somos santificados. Isso é uma obra de Deus, irmãos. Eu não me auto-absorvo, assim como não me auto-santifico, né? Tipo assim, porque senão todo mundo poderia ser um desigrejado, né? Para que igreja, né? Para que... Onde é que nós somos santificados? Quando Jesus ora lá, a oração sacerdotal lá em João 17, ele fala: Pai, santifica-os na tua verdade. Então ele está falando do corpo, da igreja. A tua palavra é a verdade. Então ele está falando nesse aspecto aí. Então nós somos santificados no chão da igreja, em comunhão com os irmãos. Não sem comunhão. Sem comunhão, sem santidade. Né? Sim ou não? É possível alguém que não tem comunhão ter santidade? Não. Em absoluto não. 1 João diz assim, ó, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão. E o sangue de Jesus os purificará de todo o pecado. Todos os pecados. Então, eu não creio, não tenho fé para alguém que não tem comunhão, que não anda com a igreja, que a pessoa pode simplesmente se considerar um santo de Deus. Não. Para mim, não. Não tenho fé para isso ainda. Nem sei se vou ter, né? Porque a Escritura não me ensina isso. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como o nosso Deus. 1 Samuel 2:2. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios. Isso está falando do mundo, né? Aqueles que não creem, os incrédulos. O qual profanaste no meio deles, os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Tem uma expressão, eu escuto desde quando eu era muito novo, assim, eu não lembro exatamente quem falou, mas ele falou 3 coisas interessantes na oração. Ele disse: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos, Senhor, grava a tua santidade nos meus olhos, e Senhor, grava a tua verdade nos meus olhos, para que eu jamais perca a sobriedade do que é teu. E nós podemos lembrar de Jó: fiz uma aliança com os meus olhos. Né? Aquilo ele está falando de quê, irmãos? De pureza, de santidade, sim ou não? Lembram quando Jó fala isso? Jó 31:3, se não me engano. 31. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, poderia eu fixar em uma donzela, né, em uma mulher? Né? Ele era casado, né? Então ele está falando ali do que, irmãos? Está falando de santidade, de compromisso, de consagração, né? Daquele que é purificado pelo Senhor, pelas Escrituras, através do seu Espírito, né? Isso aí mesmo, eu lembrei. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, o fixaria numa virgem? A CF. Acho que aquela ali era a Ara, né? Numa virgem. Uma donzela, exatamente. Uma virgem. Tá? Então, aqui são vários textos, irmãos, sobre essa questão que o Deus da Bíblia é um Deus santo. E nós podemos lembrar, categoricamente, nós vamos ver aqui algumas definições do apóstolo Paulo. Foi Pedro. Porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Lógico, ele está citando a escritura lá de Levítico, né? Sede santo porque eu sou santo, eu tenho um povo santo. Né? Pode passar, Marina, que eu vou ler mais
Faz uns 2, 3 textos ali, por favor. Ali. Ó. A Bíblia também nos apresenta com clareza a paixão de Deus, né? Esse amor que Deus tem pela pessoa que tem santidade, que tem a sua presença, né? Ele, um Deus santo, habita em meio ao seu povo. E nós somos templo do Espírito de Deus, do Espírito Santo, como seu santuário, sua habitação, né? É nesse sentido, em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Ao invés de sermos santos, nós, né, simplesmente, né, seres humanos, nós somos pecadores, mas apesar disso, somos chamados a nos relacionar com um Deus santo, né? Todavia, para haver esse relacionamento, né, teve uma expiação, né? Porque se há pecado, há derramamento de sangue, né? Disso Deus lá, né, de Levítico, antes até, né? Só que nós vemos o cumprimento em Jesus, de uma vez por todas disso, né? Ele foi o último sacrifício, né? O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado dos seus, né? Que tira o pecado da sua igreja, que santifica a sua igreja, como diz lá em Efésios 5, né? Nós podemos lembrar que sem santidade, né, ninguém verá a Deus. Porque em Deus não há trevas, em Deus não há pecado. Nenhuma treva. Deus é luz, Deus é santo. É um justo juiz, né? Deus tem, na sua autoridade, a sua retidão, no seu caráter, ele não tem compatibilidade, ele não tem amor nesse aspecto, tem ódio. Um pouco duro, né? Existe uma fala, irmãos, do nosso Deus bíblico, santo, que eu acho uma fala que tem ganhado aí corações, que Deus ama que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, né? Há algum tempo essa fala, algumas décadas é dito isso. Irmãos, quem é que vai para o inferno? Pecado? Pecador. Então a gente tem que pensar, por isso que eu falei, a gente não pode não pensar quando a gente lê, tem que aplicar a gramática certa. Então, na verdade, Deus odeia o pecado, Deus odeia o pecador, o transgressor, aquele que não se arrepende, aquele que nega a sua graça salvadora. Esse Deus não tem prazer, Deus odeia. As pessoas não entendem que o mesmo Deus do dilúvio é o Deus da arca, é o Deus do arco, né, do arco-íris, né, do arco da aliança, né? Não é verdade? Não é o mesmo Deus? É o mesmo Deus. Então, na verdade, a gente responde essa afirmação com uma pergunta. Se Deus ama o pecador, então, né, e odeia o pecado, então tu está separando o pecado do pecador, e como é que é possível isso? Explica como é que faz isso aí. Na Bíblia não tem essa... Então, na verdade, quem vai para o inferno é o pecador. Porque a sua prática, o salário do pecado nesse sentido é a perdição eterna, é a morte. Física também, mas também espiritual. E foi o que aconteceu no juízo aplicado lá em Gênesis, né? No início, no princípio de tudo. Certamente morrerás se comeres. E isso se aplicou e aconteceu, se cumpriu o que Deus falou. Deus nos ama, irmãos, Deus nos ama, Deus nos recebe, mas o mesmo Deus se recusa a nos deixar no nosso estado. Ele quer nos transformar dia a dia, conforme a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Pode passar, por favor.
Só definindo ali, aliás, não temos a intenção de esgotar nem de definir, o assunto é muito bem amplo, é bem profundo, né? Deus é um Deus da Bíblia, é um Deus santo, irmãos. Nele não há pecado, nele há perfeição, a luz, a caráter, a verdade. É mais do que luz, irmãos. Lá em Apocalipse, o pastor Michael vai chegar lá ainda na exposição, vai dizer que Deus não precisa de luz, não precisa do sol. Né? Vocês estão entendendo? Ele não precisa de luz e nem do sol. Vocês conseguem dimensionar isso, irmãos? Esse é o nosso Deus, irmãos. De tão santo que Ele é. De tão puro. Nele não há treva nenhuma. Não há mentira. Não há pecado. Então nós temos que ter amor por Deus, por um Deus santo, e nós temos que ter... Se nós amamos a Deus, irmãos, nós vamos tremer, nós vamos temer por amor, por reverência, sobre Deus, sobre suas coisas, irmãos. Nós vamos levar mais a sério a pregação, porque as pessoas estão aí com medo de perder bens, carros, casas, perder sua própria vida, mas não tem medo do inferno. Nosso Deus é fogo consumidor, irmãos. Nosso Deus é justo juiz, irmãos. A sua ira santa e justa vai se cumprir no mundo, vai se cumprir no dia que Ele for julgar a todos, irmãos. Nós estejamos prontos ou não. Nós temos que amar um Deus santo, mas também devemos, por amá-lo, temê-lo, reverenciá-lo, adorá-lo e nos adequarmos a Ele, mas nós não conseguimos. Quem aqui consegue cumprir os 10 mandamentos? Vou fechar os olhos. Agora, quem aqui, o Espírito Santo na sua vida, consegue cumprir os 10 mandamentos? O Espírito Santo em nós consegue. É Ele em nós, Cristo em nós, o Espírito Santo em nós, a palavra de Deus em nós. Pela fé, nós obedecemos, né? Por obediência, nos sujeitamos à autoridade da Escritura, somos santificados ali, o caráter é forjado em nós, de Cristo, e vai dizer, sede santos como o vosso Pai é santo, né? Como Ele é santo. Sede perfeitos como Ele é perfeito. E perfeito não é o que não erra, não no conceito de Deus. Para Deus, o perfeito é aquele que anda na sua presença. Aquele que se arrepende. O perfeito para Deus é aquele que Ele vê o seu filho. Se Ele vê o filho dele em ti, tu é perfeito. Porque nós somos imperfeitos. Mas nós andamos com o perfeito e Ele nos aperfeiçoou e Ele vive em nós. Cristo Jesus. Né? Amém? O Deus da Bíblia é um Deus fiel. 2 Coríntios 1,18 diz assim, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra, né, para convosco não foi sim e não, né? Ou seja, ele está dizendo aqui, Deus é fiel, então a palavra dele é uma só, ela não é assim, né? Agora não, tipo, sabe que ele fica o crente Raimundo, né? Fica com o pé na igreja ou no mundo, né? Ele fica titubeando entre dois pensamentos, se desvia para a direita, se desvia para a esquerda, não segue. Então, é um aspecto, irmão, de que nós vamos ler esse texto, inclusive, né? Mesmo a nossa infidelidade, ele permanece infiel, mas não para que a gente continue sendo infiel. É porque ele não pode ir contra a sua própria natureza. Ele é justo e verdadeiro, ele é fiel, né? Porque em Cristo nós temos o sim e o amém, então nós temos já a decisão. A própria palavra é intencional. Quando Moisés escreve lá em Deuteronômio, ele vai dizer assim, ó, ele dá uma lista sobre bênçãos e maldição, lembram? Deuteronômio 28. Só que no finalzinho ele vai dizer uma coisa tremenda. Põe os céus e a terra como testemunha diante de ti, entre a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. A palavra de Deus é intencional. A palavra é intencional. Ele não te deixa ali, tipo assim, tá, e agora? Posso escolher a morte? Então, não, escolhe a vida. Ele vai dizer, está bem claro lá a palavra. Então, o fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, né,
encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Isso aqui é tão tremendo, irmãos. Tu saber a quem tu pertence. Tu pertence a um Deus fiel, Criador dos céus e da terra, e que o apóstolo Paulo vai dizer, né? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Porque vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor, né? Pois convinha, Hebreus 2,17, né? Pois convinha em que tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, o sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ele é fiel, porque só ele podia salvar o seu povo. Lá em Pedro vai dizer que ele comprou, né, adquiriu, né, como propriedade exclusiva, né, peculiar, para si um povo santo. Comprou com seu sangue, não foi nem com ouro nem com prata, foi com sangue, a Bíblia diz, né? Nós somos comprados, amém? Pertencemos a ele, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, né? Povo, propriedade exclusiva de Deus, né? Esse aqui, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, né? Até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Texto belíssimo, tremendo esse texto. De um Deus fiel, né? Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito 3:8, né? Então aqui está falando da fidelidade da palavra. Veja bem, irmãos, a palavra representa o próprio Deus. Quando nós lemos Romanos 13 e nós vamos nos opor ali à autoridade, nos opor à palavra de Deus, a gente está se opondo ao próprio Deus. Aquele que resiste à ordenação de Deus, que resiste à autoridade de Deus, está resistindo ao próprio Deus. Então tem um texto em Jeremias. Eu quero achar aquele que eu falei que ele é fiel mesmo à nossa infidelidade. Não separei esse. Aqui. 2 Timóteo 2,13. É um versículo bem pequeno, mas se formos infiéis, ele permanece fiel. Podia ter botado em letra garrafal, né? Ele permanece fiel. Aleluia, glória a Deus. Ele não pode ir contra ele mesmo, contra si mesmo, contra a sua própria natureza. Ele é fiel, né? Não pode negar-se a si mesmo. Então esse é o princípio desse versículo, essa porção. Mesmo a nossa infidelidade. Agora ele não está dizendo com isso, irmãos, que nós podemos ser infiéis. Ele está dizendo assim, se porventura, caso algum de vocês, se alguém porventura pecar, temos o justo advogado junto ao Pai para interceder por vós, lá em 1 João. Lembra? Se porventura alguém pecar, né? É nesse sentido. Então, se tu for infiel, ainda no tempo que seja hoje, o pastor Michael, nós conversávamos essa semana, e Deus ministrando no nosso coração, nós ansiamos que as pessoas se apressem em se arrepender, em se converter, assim, em se acertar com Deus. As pessoas estão flertando com o pecado, com as trevas, tudo que está acontecendo, irmãos, e as pessoas não buscam a Deus. É triste isso. É triste. Esse era um momento que Deus tenha misericórdia de nós, mas que isso aconteça. Haja um avivamento. E comece pelos arrependimentos, pelas conversões, né? Por obra de Deus, do Espírito Santo da palavra, amém? Né? Porque fiel é esta palavra, que se morrermos com Ele também, com Ele viveremos, 2 Timóteo 2,11, né? A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel, né? Aqui está falando do testemunho dele, é um testemunho fiel, com tudo que ele foi, que ele é e que ele há de ser. A sua palavra é fiel, o seu testemunho é fiel, a história é fiel. Deus, ele não se contradiz, né?
e Ele dá sabedoria aos simples. Amém? Pode passar, Marina. O Deus da Bíblia é um Deus fiel, né? É o Deus criador, é o Deus santo, mas Ele também é fiel. Isso nos traz uma pergunta que parece realmente ser um enigma do Antigo Testamento mesmo, né? Nós lemos que o Senhor, né, ao falar para Moisés sobre, assim, algo sobre modo admirável, né? Especialmente diante do que acabamos de considerar aqui, que Deus é o grande criador e fez o mundo, e que o nosso pecado criou uma ruptura, né, na criação. Houve morte diante de um Deus santo, de um Deus criador. O homem perdeu a vida com Deus, perdeu a comunhão com Deus, através da desobediência e da queda, né? Então o Senhor, revelando-se a si mesmo, né, ao mesmo seu caráter, dizendo: o Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, né, e que guarda a misericórdia até 1000 gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, né, e ainda que não inocente o culpado. Então esse aqui é o ponto. Irmãos, nós merecemos o inferno. Nós somos culpados. Mas por causa da substituição, daquilo que Cristo fez por nós, da expiação, mas também porque Ele pagou o preço, e Ele se fez pecador, maldito, naquela cruz, irmãos. Ele assumiu sobre Ele os pecados de todos nós, naquela cruz. Nós herdamos, foi imputado a nós, aquilo que era de Cristo. Em Coríntios diz que nós recebemos o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, no reconciliador, Cristo Jesus. Então nós não só recebemos o perdão pelos pecados, a remissão, o pagamento da dívida que nós jamais poderíamos pagar, nenhum de nós, como nós recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, irmãos. A dádiva de nos tornarmos filhos por adoção, coerdeiros, seus irmãos. O filho unigênito abriu mão para ser o primogênito e ter irmãos. Quão grande amor, né? Se não fosse isso, irmãos, nenhum de nós pode se salvar, poderia se salvar por si mesmo. Somente Cristo Jesus assumiu a culpa, né? E nos deu salvação. Então, nesse sentido, nós temos isso. Deus criou o homem perfeito, um Deus perfeito, santo, fiel, criou um homem perfeito. Esse homem pecou, ficou imperfeito, caído. Veio Jesus perfeito, assumiu o lugar, pagou a dívida e salvou o homem. E o homem foi restaurado a essa vida novamente com Deus, a esse propósito eterno com Deus novamente. Em síntese, é isso. Pode passar, Marina. Né? Pode passar. O Deus da Bíblia é um Deus amoroso. Aqui eu já dei uma pincelada ali quando eu estava falando que ele era santo, né, que era fiel. Normalmente, irmãos, quando nós falamos de um Deus que é amor, seu caráter é um atributo dele, é a essência dele, nós tentamos definir Deus, tipo assim. Vou fazer uma pergunta para vocês, assim, bem honesta, tá? Deus é só amor? Vocês entenderam? Então, esse é o problema. Existem muitos cristãos, irmãos, que eles definem Deus como se Deus fosse só amor. Como se a gente viu aqui no início da reunião passada, né, que a gente viu que Deus é verdade, né? Deus é verdade, fora dele não há verdade alguma. A Bíblia fala isso sobre Deus. Então, Deus é justo juiz, é um Deus que se ira, uma ira justa, uma ira santa. Ele é juiz. Deus, ele pune. Ele é implacável com o pecado, sim. Ele é, irmãos. Ele odeia o pecado.
mas Ele ama aqueles que o amam, que guardam seus mandamentos. E no seu caráter, na sua palavra, Ele apresenta o mandamento, o amor, primeiro como um mandamento. Nós temos falado aqui. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o amor de Deus, que Ele é um mandamento. Só que eu tenho certeza, não sei se vocês vão concordar comigo, é o que menos se ensina. Pouquíssimas pessoas são ensinadas que o amor é um mandamento, que ele é um imperativo, onde todos se submetem por obediência e somente pela graça do Espírito conseguem obedecer e viver. Essa aplicação do amor genuíno é só pela graça, é só pelo Espírito Santo mesmo. Porque nós não teríamos condições. Em nós não habita bem nenhum. A única coisa boa, o único bem que há em nós é Cristo, irmãos. E no mundo não há amor, isso é mentira. Amor só há em Deus. Isso sim a gente pode definir. Tem coisas, irmãos, que só existem em Deus. Verdade, perdão, amor, misericórdia, justificação, salvação. Ou existe no mundo? Existe? Não. Luz, enfim, a gente poderia dar uma lista aqui, né, pastor? De tanta coisa. Só existe em Deus. Fora de Deus não existe. E uma delas, com certeza, é o amor. Não existe amor fora de Deus. Não, nosso Deus é um Deus amoroso. Lá em Miqueias, é um texto muito tremendo, a palavra de Deus, né? Quem é Deus, né? Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa, nós já vamos depois para essa parte aí. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança, né? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Deus é bom. Deus bom, né? Uma fala aí que o pessoal brinca comigo, né? Deus bom, me corrige. Não é Deus é bom, não é, Deus é bom, mas para mim eu falo, é que Deus bom é uma fala minha. O que eu falo Deus bom? Porque eu brinco assim, Deus bom, eu ruim. É isso. É por isso que eu falo Deus bom, é que às vezes eu não completo ali, mas quando eu falo assim, ó, Deus bom, eu estou querendo dizer assim, ó, Deus bom, eu ruim. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei por que Ele é bom, porque a benignidade dEle me perdoa, me ama e não me trata segundo os meus pecados. Eu sei, irmãos, sou indesculpável da bondade de Deus. Porque se Deus pode me perdoar, Deus pode perdoar qualquer um. Deus nos perdoa. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Às vezes, aqui é um imperativo, irmão, indireto, porque tem uma condicionante. Para que o Deus de amor e de paz seja convosco, né? Regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, né? Viver em paz. Pô, irmãos, Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vocês não acham que custou muito caro para te ter uma paz? E como é que tu perde qualquer coisinha, tu perde a paz? Explica isso aí. Por que eu perco a paz com qualquer coisinha, pastor? Porque alguém me fecha no trânsito, Deus te abençoe! Né? Estou aqui brincando, eu digo. Então, a gente não pode, irmãos, a gente não pode perder a paz, custou caro. Vou falar uma coisa. A paz custou tudo para Cristo. Sua vida como homem. Pensa bem antes de perder a tua paz, se vale a pena. E que a gente sempre lembre um ao outro. Viu ali que o maninho está atribulado, maninho, não perde a tua paz. Ela custou muito caro. Guarda teu coração.
O Michael gosta de dizer, né? Paciência. Paciência. Não vale a pena, irmãos, perder a paz que custou tão caro. O mundo pode te dar paz? Paz só há em Cristo, irmãos. Deixo-vos a minha paz, não como o mundo a dá. Eu vou lá dou, a minha paz vos dou. Ele que é o príncipe da paz, né? Ele, o príncipe da paz. Amém, irmãos? Vou ler mais aqui. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós, 1 João 4, 7 a 8, nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Nossa, esse texto é tremendo, né? Nem isso a gente, né? Ele nos amou primeiro, né? Senhor, nós te amamos, mas nos amou primeiro. Eu tenho uma fala com a Sofia, com a Duda também. Eu sempre digo, filho, o pai te ama muito, assim, olha para o céu. Ela gosta, né? Ela é muito pequenininha. O amor do pai não cabe nesse céu aqui, é muito grande por ti, né? Ela fica, meu pai me ama, né? E é bom, né? É bom tu abraçar, assim. Às vezes, eu vou falar uma coisa aqui, tu tem abraçado as pessoas que tu ama? Abraça. Abraça. Literalmente, abraça. Segura ali uns segundos, 5 segundos que puder. Segura. Como é que é um gaúcho? Quebra-costela, bem chinchado, né? Dá-lhe, abraça. E diz, eu te amo. Eu estava aconselhando uma pessoa essa semana, e ela disse que ela perdeu uma pessoa lá em Porto Alegre, na enchente, e ela não conseguiu dizer que amava a pessoa. Então, abraça e diz que ama. 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 Em tempo. Eu faço isso com as minhas filhas, mas eu falo uma coisa para elas que elas já gravaram. Mas Jesus ama mais. Eu sempre digo isso. Papai te ama, mas Jesus ama mais. Elas já sabem, elas já memorizei, está encucado já. Elas sabem que eu amo elas, que a mãe delas ama elas. Eu sempre faço questão de deixar claro, mas eu digo, mas Jesus ama mais. Para elas saberem que ninguém ama elas como Jesus. Ninguém. Né? Pode passar. Isso é quente. Sim, perdão. Tinha ampliado, né? Essa parte, eu vou só aquela primeira frase. Intimamente ligado à ideia da fidelidade de Deus está o fato de que Ele é um Deus de amor, né? E que tem um amor especial pelo povo da aliança, aquele povo que Ele... A aliança que Deus tem com a gente, irmãos, ela é uma aliança de amor. Só pode ser amor. O material... A maneira como essa aliança, esse acordo foi feito, só pode ser amor, não tem outra coisa. Então, ela é uma aliança de amor, tá? Que tem um amor especial pelo povo da aliança. Deus nos fez para refletir a sua imagem. Deus nos fez para viver essa aliança com Ele, primeiramente, mas também com o próximo. Né? Então, como pode, né, o Senhor perdoar a iniquidade e inocentar o culpado? Aqui está trazendo aquela causa que eu tinha falado anteriormente. Aqui é a demonstração do amor, né? Cristo se fez pecado, a Bíblia diz, né? Por nós. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. E nisto conhecemos o amor de Deus, que nos amou, né? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, pelos nossos pecados. Então, nesse sentido, o próprio Deus tem essa solução. Para a fidelidade de Deus, através do seu amor. O próprio Deus cumpre a sua justa e santa ira, ele aplaca a sua ira em Cristo Jesus.
e nisso nós vemos o seu amor. A Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo. Então, na substituição, né, nós cremos que Cristo tomou o nosso lugar. Amém? Ou algum de nós conseguiria carregar aquela cruz lá? Cruz pesada com os pecados de toda a humanidade. Quem poderia carregar? Só Jesus. Ninguém mais. Nenhum outro nome há essa salvação. Eu vi, há um tempo atrás, eu tinha uma implicância vendo nos cultos de jovens, mas assim, entre os jovens cantando de uma forma meio, na minha opinião, né, alegando assim que Jesus teria, que eu tinha esse entendimento, né, eu não vou aqui fazer juízo de nenhum jovem, mas eu ouvi os jovens dizendo assim, ele pegou a minha cruz, tá, morreu no meu lugar, e ficava só nisso, né? Mas daí eu fazia uma pergunta, tá, mas eu queria te fazer uma pergunta, tu poderia ter pego aquela cruz? Tu tem que ter essa noção. Quem poderia ter pego aquela cruz? Quem de nós poderia ter tomado aquela cruz? Nenhum de nós. Só ele. Porque o peso daquela cruz eram os pecados de toda a humanidade. De todos os tempos. Todos os pecados de todos os tempos estavam sobre aquela cruz. Mas ele vai dizer depois, né? Ele vai dizer também, tome a sua cruz. A sua cruz. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz. E siga-me. Tomar a cruz é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é tomar a cruz. Tomar a cruz é perder a vida. Perder a vida é morrer por amor a Deus, ao Evangelho. E assim a gente vai entendendo essa, digamos assim, essa condição do Senhor. Porque o Senhor pode, e Ele vai dizer, se tu não renunciar a tudo quanto tu tem, tu não pode ser meu discípulo. Se tu ama teu pai, tua mãe, teu marido, teus filhos mais do que a mim, tu não é digno de mim. Se tu não perder a vida por amor de mim, do Evangelho, né, tu vai... Então, assim, nós temos que ouvir bem tudo que Jesus fala, né? Não só algumas partes, né? A gente tem que prestar bastante atenção, inclusive a gente tem que pregar, assim. Isso é uma boa teologia, irmãos. Uma boa teologia é quando tu consegue pregar para alguém de forma tão clara que se a pessoa disser sim, ela sabe o que ela está dizendo sim. Se ela disser não, ela sabe o que ela está dizendo não. Tem que ser claro. Normalmente, só quem tem uma boa teologia consegue fazer isso, né? Porque tem o conhecimento das Escrituras e as Escrituras vai guiar, vai dar o tom, né? Vai dar essa autoridade. Pode passar, marido. Isso aqui a gente já viu numa outra oportunidade, né? Isso aqui é uma dimensão desse Deus que é amor, esse Deus da Bíblia, sobre o seu amor, né? João 3,16. Lutero diz que é a pregação miniatura do Evangelho, né? Então ele diz, né? Por quê? Maior explicação, né? Deus, maior ser, né? Amou, maior mandamento. Ao mundo, maior alvo do amor de Deus. De tal maneira, maior intensidade. Arrumou ali, gostei. Que deu maior dádiva, né? O seu Filho unigênito, maior expressão desse amor, né? Maior expressão de Deus, né? Para que todo, maior abrangência, para que todo, né? O que nele crê, maior condição. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, então maior condição, né, não pereça, maior condenação, perecer eternamente. Talvez é disso aqui que a gente tem sentido falta de alguns pregadores, né? Winston Churchill, ele disse na Inglaterra, na época da rainha, um pouco antes ali,
que a degradação moral da Inglaterra, ela começou a se dar quando os pastores, pregadores, pararam de pregar sobre inferno, sobre pecado, sobre perdição eterna, sobre céu, sobre vida com Deus, santificação. E é muito pertinente essa fala, eu concordo plenamente. Eu acho que a ausência da pregação vai ter ausência de fé, que vai incorrer em pecado. Eu creio nisso. Então, para que não pereçam, alguém precisa avisar, né, gente? Ei, vocês estão indo para o inferno. Vocês estão preocupados aí com o rio, com a água, com a casa, com o carro, beleza, tudo bem, mas vocês estão indo para o inferno. Quem sabe muda, né? Vira a chave. Se convertam, se arrependam dos pecados, se voltem para Deus. Deus ama vocês. Deus tem um propósito na vida de vocês. Jesus morreu por vocês. Ele ressuscitou, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus se não for por ele. Ele é a salvação. Não é dinheiro que vai salvar vocês. Não é o governo que vai salvar vocês. Não é a igreja que vai salvar vocês. Jesus vai salvar vocês. Não tem salvação em outro. Mas tenha maior conquista, né? Ter, receber, né? Ter, possuir, né? A vida eterna, né? Maior esperança, maior dádiva em Cristo Jesus. Pode passar, Maria. O Deus da Bíblia é um Deus soberano, né? Deuteronômio 10:9, agora já estou concluindo, né? Deuteronômio 10:9 diz assim, né? Na ACF, nossa versão oficial. Esqueci de comentar, mas é o que a gente usa aqui, né? Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, né? É o Senhor dos senhores, é o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Eu coloquei esse texto aí, sim, porque ele faz jus a essa soberania, né? A esse poder, que Deus, ele é soberano, né? Ninguém concorre a ele em autoridade, em poder, né, em exercício, né? Mas eu conheci esse texto, tinha a palavra soberano no meu texto, tinha a palavra soberano, que deve ser o ar, agora não lembro, mas está tudo certo, tá? Irmãos, um soberano, vocês lembram da monarquia de um rei? O que é um soberano? Soberano é alguém, irmãos, que ele, como um rei, se ele falar, está falado, acabou. Tu mora numa cidade, num país que tem um rei, tá? Assim, ó, a partir de hoje ninguém mais sai às 9 da noite. E ninguém sai, irmão. Se alguém sair, eles se enforcam, passam a espada. É nesse sentido que também ele é um soberano, viu? E não só porque ele é o rei do universo, o Senhor do universo, todo-poderoso, criador de todas as coisas, o Deus único, eterno, Deus dos deuses, né? Nesse aspecto ali, né? Não é exatamente somente isso, perdão. Ele é soberano, irmãos, porque ele tem autoridade numa palavra final na nossa vida. Deus é soberano na tua vida. Ele é soberano nas nossas vidas. Ele tem a última palavra. Quando Deus diz assim, ó, deu, acabou mesmo, ou tu continua? Nós estamos falando sobre soberania de Deus, viu? Também, num pequeno detalhe. E ele, do seu trono, ele rege e governa a terra. E a todos nós, a igreja, irmãos, tem um Deus soberano. Se a igreja conhecesse esse Deus, irmãos, onipotente, a gente falou, né? Onisciente, onipresente. A igreja oraria mais, se ela conhecesse mais esse Deus. Ela pregaria mais, ela ia congregar mais, ela ia, sabe, buscar mais a Deus. Ia se santificar mais. Ia se envolver, ia pensar mais nas coisas do céu, do alto, da eternidade. Ia estar ocupada com aquilo que é a aliança eterna e não com as coisas dessa brevidade, efêmeras dessa vida aqui, que já vai da terra. Isso tudo faz um sentido quando tu entende quem é o Deus, quando tu conhece o Deus da Bíblia.
porque ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. Ele não perdeu as rédeas da história. Ele é soberano mesmo, em autoridade, em caráter, mais alto. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos, em sabedoria, propósito. Ele é eterno, não foi criado. Deus não é o que eu quero que ele seja. E não é uma criação na minha cabeça. Ele é Deus, único. Ali, ó, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão. Uau! Todos os governos, todas as autoridades servirão, né? E lhe obedecerão. Nosso Deus não é um Deus tirano, né? Não pode confundir, né? Assim, nesse aspecto ele não é, nosso Deus ele é justo, né? Verdadeiro, ele é santo, ele é reto. Tirano ele não é, né? Então também, mas eu digo assim, é importante entender isso também, né? Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses, né? Deus, a gente tem dito demiurgos, né? Tipo, ídolos, né? Deuses das crenças daquela época, né? Ele é o único Deus verdadeiro, né? Eu sou, né? O único grande eu sou. O grande eu sou, né? Pode passar, Marina. Sim. Isso é verdade absoluta da palavra de Deus. Jesus é descrito, tá? É isso. Em Apocalipse, né? Como o soberano dos reis, né? Da terra. Então ele vai dizer ali, ó, isso aqui é uma frase de A.W. Pink, né? A doutrina da soberania de Deus, né? Atribui a Deus Pai, Filho e Espírito, né? A glória que é devida ao seu nome, né? Colocando a criatura no correto lugar diante dele, né? No pó. Irmãos, uma colisão que ela vai acontecer em algum momento das nossas vidas é quando o nosso ego, a nossa desobediência, a nossa independência, nossa rebelião, ela se confrontar com a soberania de Deus, com a glória de Deus. Isso é uma colisão que é uma crise que é gerada nesse momento, que eu creio que é necessária. Porque daí tu vai ver como Deus é poderoso e como Ele é forte. E Ele tem poder para nos dobrar. A Bíblia diz, irmãos, que para alguns Ele vai quebrantar sem que haja cura. Ele vai quebrar sem que haja cura. Ele vai sujeitar obstinados. Tem várias listas na Bíblia daqueles que não herdarão o reino dos céus. Infelizmente, né? Os que não irão, né? A Nova Jerusalém para estar com o Senhor para sempre. Tem várias listas. E ali estão os desobedientes, os obstinados, né? Esses que não se arrependem, né? Que rejeitam a glória de Deus, a sua autoridade. Então, nesse aspecto, Ele é soberano. Para nos mandar para o inferno, nesse aspecto. Aqui, né? Toda a parte de Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, né? Que diz em Apocalipse 1:5. Eu vou ler esse texto aqui, exorto perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. E guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo 6, de 13 a 15. A soberania de Deus, irmãos, né?
é algo que talvez seja o que mais está em desconhecimento hoje na igreja, porque a igreja ela está se autossustentando. É uma igreja meio que isenta da autoridade das Escrituras, porque Deus revela a sua soberania também através das Escrituras. Sua autoridade é conhecida também através das Escrituras. Então, uma igreja que abandona as Escrituras, qual é a relação que ela tem com a soberania de Deus? Né? Então, tu vê, as pessoas não estão sujeitas ao conselho. Nunca se viu tanto, né, pastor? Pode passar, Marina, para mim ver ali isso aí era um outro material que eu tinha passado na outra vez, que eu quis mostrar uma questão que eu fiz nos livros da Bíblia, para enxergar Cristo em todos os livros da Bíblia, lembra? Né? Então ele vai ter só um apanhado geral, assim. Mas, por exemplo, assim, as igrejas, nunca se ouve tanto congregar, pessoas que estão congregando, e elas não buscam aconselhamento, não buscam diretriz, assim, não buscam estar com os pastores, com os líderes. Elas andam por conta, porque elas não entendem que há um temor, uma sujeição, um princípio de sabedoria nas relações aonde nós estamos sujeitos, sim, à autoridade das Escrituras, mas ao conselho de Deus que passa por nós. Tem uma sabedoria de Deus aí. Então, quem é que vai me instruir? O irmão que eu for andar com ele, que ele é mais velho que eu, normalmente, né? Ele pode me ajudar na fé. Então, ele tem a autoridade das Escrituras. As Escrituras têm autoridade na relação, mas isso é muito comum em igrejas que já não acreditam no conselho bíblico, na ordenança bíblica, na instrução bíblica das relações. Igrejas que estão por conta, assim. O líder, ele pensa uma coisa, ele cria lá uma doutrina, ele tem uma visão, e todo mundo segue ele. Daí já não é mais a Escritura pautando, a missão já não é dada mais pela Escritura. Lá, Lucas 19:10, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Daí, aquela igreja, ela entende assim, não, a nossa missão é ajudar os pobres. Não que isso não esteja implícito no Evangelho, está. Nós devemos ajudar os pobres, cuidar dos pobres. Mas a missão da igreja, ela tem sido subvertida por falta da autoridade, da soberania de Deus. E não que haja faltado o próprio Deus exercendo sua autoridade, não é isso. É as pessoas que não se sujeitam à autoridade de Deus. Não reconhecem um Deus soberano sobre sua igreja, mas reconhecem um homem soberano sobre sua igreja. E esse homem acaba exercendo um papel de ídolo, de Deus ali, né? Ele vai ter a palavra final sobre várias questões, e isso não é bíblico. Nós entendemos a soberania de Deus como a última palavra, o conselho final, a autoridade de instrução, né? Nós entendemos a soberania de Deus como aquele que detém autoridade sobre tudo, sobre a vida, né? Se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos estar aqui amanhã, os homens. Então a gente a gente está sujeito à soberania de Deus, à consciência disso, à sua autoridade, e saber que Ele pode me salvar, mas Ele também, né, caso, né, eu não venha rejeitar, né, a fé, não venha rejeitar a graça, rejeitar a Cristo, Ele pode me salvar. Agora, se eu rejeitar, Ele também pode me excluir da comunhão, né? Ele pode, né, nesse aspecto. Esse é um Deus soberano, né? E Ele não precisa se explicar para ninguém, né? É o Deus da história, que a hora que Ele entrar e Ele decidir acabar com a história, Ele faz isso a hora que Ele quiser e não precisa responder para ninguém. Ele pode voltar a hora que Ele quiser, não depende se tu está pronto, se tu acredita. Independente se tu acredita ou não, se tu está pronto ou não, Ele vem quando Ele quiser. Isso é um Deus soberano. Ele não depende de ti. Ele não depende de nós. Ele só depende dele mesmo, né?
em que isso está a soberania de Deus. É o fato de que ele não depende de ninguém, a não ser dele mesmo. Né? Ele é autossuficiente nisso. Amém, irmãos?